Queridos filhos e filhas, bem-vindos ao Fé em Debate. Nem todo dia é fácil ter fé, Senhor. E é verdade, a fé, ela é sustentada pela vida de oração. Não pense que rezar é algo tão simples. Lembremos que os próprios apóstolos, vendo Jesus nos seus momentos profundos de oração, e Jesus era um homem de oração, é um modelo de oração, passava noites na montanha, noites isolado. Ele era um homem que rezava. E vendo isso, os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Portanto, aqui está um desafio: aprender a rezar. Padre, mas rezar é algo automático? Não. Dirigir não é algo automático. Você já se deu conta o que é aprender a dirigir? Você já se deu conta a primeira vez que se liga o carro e a pessoa começa a suar? Porque você tem que dizer: aperta a embreagem, coloca ponto morto, o pé direito começa a ir no acelerador e o carro sai dando soco, afoga. A pessoa fica ainda mais nervosa e dá vontade de desistir. E ainda mais, se o instrutor for meio pavio curto, a pessoa já larga a direção. Na segunda vez, já é mais tranquilo. Mas na terceira vez, ainda o carro sai dando soco. Com o tempo, ninguém para mais para pensar: agora tem que apertar, agora tem que mudar a marcha, agora tem que fazer isso. Torna-se algo automático. E a pessoa não pensa mais, age e simplesmente dirige. Passemos para o tema da oração. Nós achamos que nascemos sabendo rezar. Achamos, mas não é verdade. A oração é um exercício contínuo. No começo, é igual dirigir um carro. Você sai tropeçando, afoga, dá vontade de desistir. Parece que não flui, a oração parece que não vai. Quanto mais treinamos, quanto mais exercitamos, melhor se torna a oração. É como alguém que começa a tocar um instrumento musical. Se temos o violão, no começo é algo tão esquisito, o som sai tão ruim, uma corda sai mais forte que a outra, a posição sai incorreta, o som sai, parece uma taquara rachada. Mas com o tempo, você vai procurando os melhores sons. E de repente ele sai aquele som bonito, harmônico. A oração é assim. Quanto mais rezamos, melhor a qualidade da oração. Pena que a maioria das pessoas se limitam a orações em fórmulas. Digo sem medo, a vida inteira ficaremos nas fórmulas? As fórmulas não seriam uma muleta? As fórmulas de oração, Pai Nosso, Ave Maria, creio, não seria um caminho seguro, mas não o único, para entrar em contato com Deus? Ensina-nos, Senhor, a rezar. E o que é oração? Como pode ser rezado diferente ou melhor ou mais qualidade? É o tema deste Fé em Debate.
A oração. Na escola de Jesus. A oração é importantíssima. Magnalda, Padre, você fala de onde, bênção. querida? De Lages. Lages, Santa Catarina. Mas qual a sua pergunta, querida? Padre Reginaldo, sabe-se que a Lexo Divina ela é dividida entre 4 partes, né? 4 partes. Isso. Então, ela, qual, assim, ao seu ver, né, é a parte mais importante de todas elas? Olha, Que todas são, elas estão interligadas, né? sua pergunta é muito interessante. Obrigada. A Lexio Divina, só para traduzir para o povo, significa leitura orante. E o que eu faço no rádio é, na verdade, uma leitura orante. Você percebe, todo dia, né? Sim, exatamente. São 4 partes. É Lexio, Horácio, Meditácio, Contemplácio. Então, leitura, meditação, oração e contemplação. Veja, a leitura, uma depende da outra, mas os 2 primeiros passos, a gente gasta mais tempo. Eu não diria que é o mais importante, porque quem consegue, nem todo dia a gente consegue chegar na contemplácio. Sim. Porque é difícil chegar na contemplação, tem dia que não vai. Mas a primeira parte é muito importante. Por quê? A leitura. A leitura, nós temos uma mania, Magnalda, de pega um trecho, porque ninguém pode, para fazer uma boa leitura, não pode pegar um capítulo inteiro. Eu não consigo, pelo menos eu não consigo. A gente tem que pegar um trecho. Hoje é um trecho, amanhã é outro, sempre sequencial. Nós temos uma tentação de ler a primeira vez, porque a gente lê muito, você acha que já tá bom. Então, não, tá errado. Na leitura nós temos que ler pelo menos 3 vezes o mesmo texto. Ainda na primeira parte, eu geralmente vou dizer como é que eu faço. Eu faço com uma caneta. Porque aí, na leitura, você tem que olhar quem fala, quem são os interlocutores, quem é que está falando com Jesus, ainda na leitura. Esse interlocutor é fariseu, é saduceu ou é pecador? Porque depende, a postura de Jesus depende de cada um. É homem ou é mulher? É judeu ou é samaritano? É pagão ou é judaizante? Então a gente tem que fazer uma análise, sempre na primeira parte. Quem é que fala? Porque Jesus, diante de um samaritano, ele tem uma postura. Padre, mas eu não tenho esses elementos. Isso a gente sempre procura, se não tem na nota de rodapé da Bíblia, no final da Bíblia, geralmente, as Bíblias trazem umas explicações. Eu posso citar, Sem Medo, a Bíblia edição pastoral. Lá no final traz um livro que eu indico para as pessoas lerem, Jesus e a Estrutura do Seu Tempo. Eu não sei qual é o autor. É Jesus e a Estrutura do Seu Tempo. Magnalda, é um livro fácil que ele trata, por exemplo, quem são os saduceus, quem são os fariseus, quem são as classes sociais, porque é muito importante para a Lexio Divina. Então, leitura. Aí, ainda na leitura, feita essa primeira parte que nós chamamos de contexto, você passa para meditácio. O que é a meditácio? Meditação. Você vai pegar uma frase. O que é que mais te chamou a atenção? Qual é o verbo? Por exemplo, para mim, me toca muito verbo. Impressionante. Esses dias eu estava até falando como os verbos me chamam a atenção. Então, qual é a frase que te chama a atenção? Aí você para meditar. Nessa meditação, você já não está mais com a Bíblia lendo, não é? O que você faz? Você começa a contar para você mesmo o texto que você leu. Você tem que saber contar com suas palavras. Eu tenho dificuldade de ficar contando mental, então eu conto em voz alta. Para mim mesmo. Acho que quem me vê parece que eu estou louco. Porque eu conto o texto para mim mesmo. Aí é sinal que você domina o texto. Na meditação. Aí você para naquela frase que mais chama a atenção.
Perceba que esses 2 passos é de intimidade com o texto, para depois rezar. Geralmente as pessoas, quando vão ler a Bíblia, elas já vão direto para a oração. Qual a mensagem que Deus tem para mim, não é? Sim. É errado. E isso acontece muito nos grupos que vão usar a Bíblia, porque a reunião dura 1 hora e o cafezinho dura 2. Então, quer fazer oração corrida. A espiritualidade tem que ser rápida, porque tem muito assunto. Vamos fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, tá bom. Para mim não tem eficácia nenhuma não, muito pouco. Então, não comece a Bíblia. Qual a mensagem de Deus para mim? Primeira leitura, a meditação. Se você quiser dizer em tempo, eu até posso chutar uns 5 minutos a 10 na primeira parte. Na segunda, uns 5 minutos. Na oração, aí vai depender o estado do espírito. Uns 3, 5 minutos. A contemplação é fruto desses 3 primeiros passos. Pode-se chegar, pode-se não chegar. Contemplação é aquela frase que você escolheu, que Deus tocou teu coração, que você rezou. Mas deixa eu voltar sobre a oração. Na terceiro passo, na oração, Deus pode suscitar aquela palavra como uma oração penitencial. Aquele texto provoca um estado penitencial. Então aí você, de repente, se sente um verme diante de Deus. Você se sente infiel, você se sente pecador. Dali pode brotar, por exemplo, se você sabe, eu vou rezar o Salmo 50, que é um salmo penitencial, não é, Magnalda? Sim. Ou você pode fazer um ato penitencial, confesso a Deus Todo-Poderoso. Mas, padre, naquele dia que eu fiz, o meu coração, Deus pediu para mim um louvor. Cante um canto, louvado seja meu Senhor. Canta, sabe, em coro a Deus louvemos, é oração. Que chega ao canto, chega a ser orado 2 vezes, né, padre? Exatamente. Pode ser que aquela palavra, naquele dia, provoque em você um desejo de uma oração de petição, que é pedir. Faça uma oração de umas preces. A partir dali, não tente provocar a contemplação. A gente não pode. O último passo é dom de Deus. Não é você que chega à contemplação, é Deus que dá a contemplação. Há dias que vêm, há dias que não vêm. Ajudei você nas suas dúvidas? Ajudou sim, porque a Lexio Divina é super interessante, né? Verdade. Um abraço ao povo de Lages. Lexio Divina é um tema que muito gosto. Muito gosto. Eu vou atender a Silvana e depois vou me ater em responder perguntas. Aqui também pelo Fé em Debate. Pergunta do Fé em Debate. E também eu quero aprofundar dentro do que eu preparei. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Padre, eu quero fazer uma pergunta. Primeiro você fala de onde, desculpa? Eu falo de Curitiba. Curitiba. Do bairro Abranches. Um abraço, Abranches. Ouço todos os dias o seu programa e principalmente essa catequese que para mim é muito importante. Que bom, filha. Padre, qual é a posição do fiel na missa, na parte da oração eucarística, né? Onde fala... No momento da Eucaristia, como o povo deve se portar, né? Que normalmente a gente ergue a mão igual... Você quer dizer no por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz... Chama-se doxologia, é uma palavra grega, né? Uhum. Mas é o por Cristo. Então, nessa parte, eu já prestei atenção e agora eu não faço. Apesar da gente daí ver do lado que as pessoas ficam olhando pra gente como se a gente estivesse fazendo errado. Olha, você não vai fazer, você não vai erguer sua mão, né? E aí eu fico pensando assim, no começo da missa, eu tenho o costume, assim, de no momento da saudação, a hora que o padre... dá a saudação do tal, e a gente fala, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, eu estou com a mão aberta, assim, porque Ele está com a mão sobreposta, então eu estou aberta para receber a bênção. Aí fica muita gente olhando. Mal não faz, mas não é necessário, porque é uma saudação presidencial que, na verdade, é uma saudação daquilo que já aconteceu. Como assim, padre? O sinal da cruz é que congrega.
Tanto que alguém diz, padre, que hora que eu posso chegar atrasado na igreja, até que hora para receber comunhão? Eu sempre digo, perdeu o sinal da cruz, perdeu o pacto. O sinal da cruz é um pacto. Na verdade, o que o padre diz, bendito é que a graça e a paz de Deus nosso Pai, é trinitário. No amor de Cristo, o Espírito esteja com todos vocês. Quando é que esse nos uniu? No sinal da cruz. Então é uma saudação complementar a um rito acontecido. O rito, na verdade, é o sinal da cruz. O desdobramento do rito é a saudação. Então, ficar com um braço aberto ou as mãos postas, aqui não diz muito. Porque o rito já aconteceu. Tá certo, querida? Na verdade, assim, as perguntas mais importantes seriam assim, como um fiel deve se portar dentro da missa? Porque assim, talvez o nosso prestar atenção até fosse melhor, porque às vezes a gente se preocupa em posições e acaba não prestando atenção em coisas que são muito importantes. Eu acredito que muitas pessoas tenham dúvidas no como se portar, no responder, tá certo. né? Deus abençoe, Silvana. Obrigada a você, querida, por interagir conosco. Filhos e filhas, a oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior. Preste atenção nesta frase. Não pense que oração é apenas um ato espontâneo de um impulso interior. Não. Para rezar é preciso querer. Você escutou a profundidade desta frase? Que nós temos oração apenas, eu rezo quando eu tenho vontade, quando o meu espírito quer. Não. Rezar implica e é preciso querer. A oração requer um aprendizado. Um aprendizado pela palavra de Deus, pela tradição da igreja, pelos ensinamentos, pela doutrina. As fontes da oração. Quais são as fontes da oração? Quer dizer, o que é que suscita a oração? Onde buscar conteúdo da oração? Onde buscar referencial para a oração? Primeiro, na palavra de Deus. Segundo, na liturgia da igreja. Terceiro, nas virtudes teologais. Quarto, na vida. Falemos sobre isso. Na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela provoca, ela estimula. A leitura da Sagrada Escritura, ela naturalmente leva à oração. Ela provoca o ser humano a se colocar nas verdades de Deus. Nesse colóquio, nesse diálogo entre Deus e o homem. A Ele falamos quando rezamos. A Ele ouvimos quando lemos os divinos ensinamentos. Assim fala Santo Ambrósio. Repito, a Deus falamos quando rezamos. A Deus ouvimos quando lemos a Sagrada Escritura. A palavra de Deus, ela é alimento da oração. Aqui, lembremos um texto. Procurai pela leitura da palavra e encontrareis meditando. Batei orando e vos será aberto contemplando. Léxio Divina. Procurai. Lembra aquele texto de Jesus? Você lembra a eficácia da oração? Lucas 14. Quero crer. Orai, batei-vos será aberto,
procurai e achareis. Lembra esse texto? Olha que frase linda. Procurai pela leitura. Encontrareis pela meditação. Batei orando, e vos será aberto pela contemplação. Segundo ponto, pela liturgia da igreja. A liturgia, ela leva o nosso coração até Deus. A liturgia da igreja, e quando eu falo liturgia, missas e todos os sacramentos, nos coloca em profunda comunhão com Deus. E oração é a essência. Filhos e filhas, depois eu vou com perguntas bate e volta. Bom, eu falava que existem algumas fontes para oração. Porque tem muita gente que partilha comigo. Esses dias chegou uma senhora, ela exerce uma função importante na igreja. Ela diz: padre, eu não sei o que rezar. Eu vou rezar o Pai Nosso, eu rezava o terço, eu pedi o gosto. Eu quero lembrar que Santa Teresa, eu não sei em que parte, vale a pena procurar, ela dizia: Santa Teresa chegou a um nível de comunhão com Deus e ela não precisava mais do terço. Então isso significa, não é que ela não valorizava o terço, é que as fórmulas, elas são como uma muleta, são instrumento. A oração em si não é rezei o terço. O terço que me é um instrumento para chegar a Deus. Então, respondendo às pessoas que dizem eu não sei o que rezar, onde que está a fonte da oração? Eu disse, primeiro, na leitura da palavra. Segundo, e na leitura da palavra, aí abre-se um parêntese, Léxio Divina. Segundo, na liturgia da igreja. Daí, aquela ideia, como celebrar bem. Terceiro, nas virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. E de forma muito simples. Fé. Porque, pela fé, você sente a presença real de Deus. Esperança, que nos abre a fixar nossa espera em Deus. Os salmos falam muito isso. Por exemplo, o Salmo 40, versículo 2. Esperei ansiosamente no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu meu grito. E o amor. Aqui eu quero lembrar São João Maria Vianney. Sabe o que ele fala sobre o amor? A terceira virtude teologal. O amor é a fonte da oração. Quem dela bebe, atinge o cume da oração. E também o quarto ponto. Sabe o que é fonte de oração? A vida cotidiana. Os acontecimentos do dia a dia. Cada instante. Revelar, colocar na presença de Deus o que você está sentindo, o que você está passando, como você está vivendo. Colocar na presença do Senhor os problemas familiares. Fazer do teu dia a dia uma oração. O que é oração? Santa Teresinha diz, preste atenção, sacristão, como é grande o poder da oração. Como é grande o poder da oração. É como uma rainha que em todo momento tem acesso direto ao rei e pode conseguir tudo o que lhe pede. Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos a algumas perguntas?
Padre, Antônia de Fortaleza, recebi uma oração a qual tinha que fazer 91 cópias em 9 dias. Se não as fizesse, algo ruim aconteceria. Padre, dia 13 fará um mês que estou preocupada porque algumas coisas deram errado. O que faço? Antônia, eu vou dizer o que eu faço. Muita gente me manda e-mail e também me mandam, chama-se corrente de oração. Eu deleto. Sem peso de consciência. Então, Antônia, na tua vida pessoal, não comece a ficar encucada porque deu coisa errada, porque você não fez as cópias. Essas correntes de oração em nada ajudam. Só colocam uma obrigação. Isso é ruim. Quando eu entro na igreja, eu digo Igreja de Guadalupe, se é uma oração, eu deixo. Mas, se eu viro aqueles santinhos, encontro lá, você tem que multiplicar 1000 cópias, eu mando queimar. Porque, engraçado, embaixo do santinho tem o nome da gráfica e o número. Isso é usar da fé do povo para ganhar dinheiro. Então, Antônia, pode ter acontecido coisa errada, mas não tem nada a ver com você, com aquilo. Se chegar no teu e-mail, se chegar uma carta dizendo isso, rasgue. Padre, Deus abençoe. ao senhor também. Você fala de onde? De Recife. Pois não, Glícia, qual a sua pergunta? É o seguinte, padre, eu faço minhas orações, às vezes eu acho que minhas orações, elas não chegam até Deus porque eu faço da minha maneira. Qual é E eu penso, então, aí eu faço assim a pergunta para mim, tipo assim, as orações, elas têm que ser da nossa forma, como às vezes tem muitos evangélicos também que fazem assim, como eu faço. E eu gostaria de saber se elas são certas ou a gente tem que seguir um modelo de oração. Como é que é teu jeito? Assim, eu rezo o Pai Nosso e aí depois eu vou pedindo por mim, pela minha família, pelas pessoas necessitadas. E assim vai, né? Eu vou te dar uma resposta curta, dizendo, está certíssima. Vamos, perguntas rápidas e respostas rápidas. Vamos lá. Qual é a melhor parte da Bíblia Padre, para fazer a meditação da oração? Filha, para quem vai começar, eu sugiro os evangelhos para fazer essa meditação que eu disse, rezar com a Bíblia. Alexio Divina. Os evangelhos. Depois dos evangelhos, vá para o Novo Testamento. Se torna mais difícil, porque requer um conhecimento do Antigo. Depois de Campo Mourão, a Joana. É verdade que o melhor horário para rezar é de madrugada? Eu ouvi dizer que é menos congestionado. Ô, Joana, eu entendo, mas não. A linha, não estou rindo de você, mas é que não deixa de ser engraçado. A linha com Deus não congestiona nunca, filha. Não tem horário. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Existem pessoas que acordam de madrugada, mas num ato de sacrifício, para ter uma noite vigilante. Conheço muitas pessoas que colocam o despertador, levantam para rezar, mas é nesse espírito de sacrifício, de oferecer até Jesus, posso citar semana que vem, há certas libertações que acontecem quando a oração é acompanhada de sacrifícios. De Fortaleza, a oração só tem validade se fizermos ajoelhados? Não, filha. Não. Ajuda. O corpo fala. Tanto que, naquele capítulo que eu vou falar sobre como participar da missa, vou falar sobre o corpo fala. As posições do corpo e como o corpo ajuda a rezar. Mas não é só ajoelhado, não. Você pode estar lavando louça, você pode estar lavando o quintal, você pode estar aí ferreiro, padeiro, você pode estar fazendo o que fizer e rezar. A Bruna Limoni Médici, de Umarama, gostaria de saber quando a gente faz uma oração e pede luz.
e de repente escutamos uma música ou lemos um versículo da Bíblia e fala sobre o assunto, e a gente pediu a luz. É a resposta de Deus? Filha, sim e não, tem que ter discernimento. Você sabe que eu sou contra aquela história. Vamos ver o que Deus tem como resposta para mim. Abre a Bíblia e pega um versículo. Para mim não é uma leitura que ajuda, que edifica. Mas, respondendo à sua pergunta, Deus se manifesta por sinais. Um dos elementos da contemplação é contemplar a resposta de Deus na vida, nos sinais. Depois veio de Fortaleza, Nonato Santiago, de Fortaleza. Padre, realmente existe um tempo de aridez? Mesmo você rezando, não sente nenhuma presença de Deus? Sim, Nonato, existe aridez espiritual. Muitos santos, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e mais recentemente, Madre Teresa de Calcutá, passou grande parte da vida numa profunda aridez. Só que no momento de aridez, inclusive, eu tenho um artigo sobre isso, a aridez, ela não pode nos desmotivar a rezar, esperar mesmo na aflição. Bom, definição de Santa Teresinha sobre a oração. A oração é o impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio das provações e em meio às alegrias. Santa Teresinha do Menino Jesus. Obrigado a todos os ouvintes. Aproveite essa semana. Evangelizar é preciso.